Quem é? Sou apenas um grande admirador. Fiquei sabendo que você é uma nerd em química. Fala logo, cara, tô estudando. Se está tão apressada, vamos jogar um jogo. Eu te pergunto e você responde. Em menos de 15 minutos. Se não, eu te mato. Qual é a minha voz? Estou no Viva Voz. Me sinto tão honrado. E você, Lorena, está mais do que bem-vindo a participar. Que merda é essa, cara? Você não tem mais nada pra fazer, não? Vamos começar então, né? De onde veio o óleo bruto? Então, o petróleo ele é o resultado de um longo processo natural decorrente da decomposição dos restos de seres vivos. E, embora pareça uma massa pegajosa simples, na realidade é uma complexa mistura de compostos químicos, principalmente de hidrocarbonetos gasosos, líquidos e sólidos. E existem inúmeras teorias acerca da origem do petróleo na natureza. No oceano, toda essa matéria orgânica forma o que se chama de rocha sedimentar. E nesse local só existe a ação de bactérias anaeróbicas, que possibilitam, funcionando como catalisadores, diversas reações químicas que formam um líquido que se aloja no interior das rochas sedimentares, que é o petróleo. E também, outro fator fundamental para a formação do líquido é a ação da pressão e da temperatura no ambiente oceânico, que deve-se ocorrer por milhares de anos. Bom, e o processo de conversão da matéria orgânica em petróleo, ele é chamado de maturação e pode ser dividido em 3 etapas. Diagênese, que é quando logo após a deposição tem início a decomposição bioquímica da matéria orgânica, gerando metano biogênico. Com o aumento de pressão e temperatura, a matéria orgânica é convertida em querogênio, que é a matéria orgânica amorfa com CH. Sob o peso dos sedimentos, a matéria orgânica é comprimida e aquecida. As altas temperaturas e pressão causam a aparência da matéria orgânica em menores, como hidrocarbonetos, que são os principais componentes do petróleo. Também temos a catagênese, que é com o aumento da pressão, o querogênio se altera e a maioria do óleo cru é formado. Durante essa fase, as moléculas maiores irão se dividir em moléculas menores e mais simples no craqueamento. Nessa etapa, as emissões de hidrocarbonetos são observadas a temperaturas e pressão ainda mais elevadas, causando uma transformação em compostos mais complexos e aumento da concentração de carbono. E, além dessas duas, também temos a metagênese, que é no estágio final de formação do querogênio e do óleo cru, produz-se o gás natural, principalmente na forma de metano, e o carbono residual é deixado na rocha-fonte. Assim, o petróleo é formado a partir da deposição e decomposição da matéria orgânica em condições de alta pressão e temperatura, em um processo que leva milhões de anos. A migração e o armazenamento do petróleo em reservatórios rochosos são os últimos passos antes da sua gestão e utilização. E também não podemos esquecer da outra teoria, que é a da origem inorgânica do petróleo. Nela, sustenta que o petróleo é formado por processos não biológicos nas profundezas da Terra, que é a crosta e o manto, e baseia-se no fato de o petróleo ser constituído principalmente por metano, o CH4, que é a molécula formada por um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. A ocorrência de metano é comum no interior da Terra, sendo possível a formação de hidrocarbonetos em grandes profundidades. Essa hipótese data no século XIX, quando o químico francês Marcellin Berthelot e o químico russo Dmitry Mendeleev a propuseram para explicar a origem do petróleo, que foi revivida na década de 1950.
E aí, deu pra entender? Eu sabia que você era das boas, Lorena, mas eu queria que você respondesse, Thalita. Por causa disso, quero que me diga o que é uma destilação fracionada. Vixe, cara, isso eu não sei. E agora? Vamos na biblioteca dar uma pesquisada? Vamos. Cadê elas? Vou ir atrás delas. Vixe, não achei. O que a gente faz agora? Vamos dar mais uma procurada? Né? Não, boa. Gente, a gente vai precisando de ajuda. Vocês sabem explicar sobre destilação fracionada? Então, gente, para explicar a destilação fracionada, eu resolvi desenhar esse projetinho aqui rapidinho. Para iniciar, a destilação fracionada ela é utilizada muito para separar pelo menos duas substâncias líquidas e homogêneas. Porque o que acontece? Essas substâncias elas são aquecidas aqui na fornalha, onde elas entram para a torre de destilação. E é aqui que a mágica acontece. A torre de destilação é uma torre imensa de aço, onde tem uma maior temperatura na base dela em comparação ao superior. Isso serve porque essas substâncias, que são homogêneas e líquidas, elas são constituídas por hidrocarbonetos, como por exemplo o petróleo. Porque como o petróleo é uma substância muito complexa, com vários hidrocarbonetos, eles precisam ser separados em várias frações para a gente poder utilizar essa substância em outras coisas, como o butano, a gasolina e o querosene. Aqui, na torre de destilação de petróleo, a gente possui a base dele com uma temperatura muito elevada em comparação ao topo. Isso porque os hidrocarbonetos mais pesados que tem no petróleo, eles têm um ponto de ebulição maior, ou seja, eles precisam de mais energia para poder se separarem. Então, eles vão ficar aqui embaixo. Quando eles vão atingir esse ponto de ebulição muito alto que eles têm, eles vão sair exatamente por aqui, que é, por exemplo, os lubrificantes, como por exemplo. E no caso do butano, como ele é um hidrocarboneto leve, isso significa que a cadeia carbônica dele tem muito pouco carbono, uns 4, o ponto de ebulição dele é muito menor comparado aos outros. Então, ele volatiza muito rápido, chegando até o topo da nossa torre. E assim ele se condensa e vira líquido de novo, saindo por aqui. As outras substâncias que possuem um ponto de ebulição menor ou diferente, eles ficam aqui, ó, presos nessas, como se chama, peneira. Vamos usar esse exemplo. Isso serve para a gente poder separar a substância e para as substâncias mais pesadas não ficarem junto de outras mais leves, como por exemplo a gasolina, que se eu não me engano o ponto de ebulição dela é aqui nos 200. Então, para ela não passar para o próximo ou ficar muito para baixo, a gente tem essa peneirinha aqui, ó, que é onde a gasolina volatiza e se condensa aqui, podendo sair por aqui também na sua forma líquida. E outro ponto importante para ressaltar são os números de pressão de vapor. Como, por exemplo, a ganarinha com o menor ponto de ebulição possui uma maior pressão de vapor. Isso se deve ao quê? Quando uma substância ela tem um menor ponto de ebulição, isso significa que ela demanda menos energia para se volatilizar. Quando isso acontece, ocorre muito vapor dela, ela se volatiliza muito rápido, gerando muito vapor aqui em cima, como por exemplo, que é o caso do butano. E quando ele toca aqui nessa região fria, eles se condensam e saem por esse buraquinho aqui em forma de líquido. Então, meninas, a destilação fracionada é isso. Nossa, muito obrigada. Pronto, agora você entendeu? Eu amo ouvir pessoas inteligentes, de verdade. Agora, vamos para a última pergunta. Estão ansiosos? Eita, vambora.
Me respondam, por favor. Por que a gasolina e óleo diesel são escolhidos para serem combustíveis? Vai a merda! Você não tem mais nada pra fazer não do que ficar importunando a gente? Não se ilude achando que só porque estão na biblioteca que estão as salvas. Então, os combustíveis são substâncias que reagem com o comburente, que normalmente é o oxigênio, liberando energia na forma de calor, luz ou movimento. A gasolina e o óleo diesel são os dois combustíveis mais utilizados em motores de combustão interna, como os encontrados em automóveis, caminhões e outros veículos. E com isso, eles precisam apresentar características importantes, nas quais variam de acordo com o seu uso e aplicação. Começando pela gasolina, ela é um combustível líquido inflamável, composto principalmente por hidrocarbonetos leves. Uma das principais características requeridas para ela é a sua capacidade de combustão rápida e completa. Além disso, a gasolina deve ter principalmente um alto índice de octanagem e uma baixa volatilidade. O índice de octanagem é uma medida da sua resistência à detonação, ou seja, a tendência do combustível de explodir antes que a vela de ignição acenda. Quanto maior o índice de octanagem, maior a resistência à detonação e melhor a performance do motor. A gasolina com baixo índice de octanagem pode causar outras falhas no motor. Já a baixa volatilidade é importante porque ajuda a garantir uma ignição consistente do combustível. Se a volatilidade for muito alta, o combustível pode evaporar muito rapidamente, deixando pouco combustível para queimar e resultando em uma falha de ignição. Por outro lado, se a volatilidade for muito baixa, o combustível pode não evaporar o suficiente para queimar completamente. Já o óleo diesel é um combustível mais pesado do que a gasolina e contém hidrocarbonetos mais complexos. O óleo diesel deve ser capaz de queimar de forma lenta e controlada. Isso é importante porque a combustão do óleo diesel é responsável por mover motores maiores e mais pesados, como os utilizados em caminhões e navios. Outra característica desejada do óleo diesel é a sua resistência à ignição espontânea, pois isso pode danificar o motor. Assim, tanto a gasolina quanto o óleo diesel precisam ter características específicas para serem usados como combustíveis eficientes e seguros. A gasolina deve ter uma boa capacidade de combustão rápida e completa, além de uma baixa tendência à detonação, enquanto o óleo diesel deve ser capaz de queimar de forma lenta e controlada, gerando uma pressão constante, e também ser resistente à ignição espontânea. Então, como eu citei anteriormente, uma das características principais que devem ser levadas em consideração relacionadas à gasolina é o seu índice de octanagem. E o que é esse índice? E é isso que eu vou explicar agora. O índice de octanagem da gasolina é uma medida da sua resistência à detonação no motor de explosão interna do automóvel. Ou seja, quanto maior for o índice de octanagem, maior vai ser a resistência à detonação e melhor vai ser a performance do motor. Então, a gasolina ela é uma mistura de hidrocarbonetos e que pode variar de uma para outra, né? Dessa forma, nem sempre ela vai ser bastante resistente à compressão. Por exemplo, como vocês podem ver aí no slide, temos duas fórmulas estruturais, do heptano e do isoctano. O heptano, ele é um hidrocarboneto composto, vindo de frações da gasolina, que menos resiste à compressão. Já o isoctano, ele explode na hora exata, sendo bastante resistente à compressão. E vocês podem ver as fórmulas deles aí embaixo. Com esses exemplos, a gente pode concluir também que quanto mais ramificada for uma cadeia, maior será a sua octanagem. Entendeu? O isoctano, ela tem uma octanagem maior por apresentar maior número de ramificações da sua cadeia. Assim, ela vai ser uma cadeia carbônica menor também, porque ela vai possuir uma menor superfície de contato e, obviamente, nela vai haver também uma diminuição das ligações intermoleculares devido a essa menor superfície de contato. E aí, uma coisa que vai causar também é a diminuição do seu ponto de ebulição, já que as ligações intermoleculares vão ser mais fracas, as moléculas elas vão conseguir facilmente mudar de estado físico, tendo um ponto de ebulição menor.
E aí, para se diferenciar as gasolinas mais resistentes à compressão das menos, criou-se uma escala de octanagem, ou também chamado de índice de octanas, eu acho. Nessa escala, eles atribuíram o valor 0 ao heptano e o valor 100 ao isoctano. Portanto, quando se diz que determinada gasolina, por exemplo, possui 80 octanas, ou que possui um índice de octanagem igual a 80, isso quer dizer que a gasolina ela se comporta como uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano. Ou seja, esses valores de 0 a 100 são só um valor de referência para conseguir medir melhor a octanagem nos hidrocarbonetos compostos na gasolina e tal. Vale ressaltar também que a gasolina que tiver um baixo índice de octanagem pode causar batidas de pino e outras falhas no motor do automóvel. É isso, tá satisfeito? Onde vocês estavam? Procurei vocês na escola inteira. Agora que você apareceu,